Fala nação rubro-negra, você aí, eu aqui, torcedor do Flamengo, início do Brasileirão já nesse final de semana, véspera da abertura do Campeonato Brasileiro para o nosso Flamengo. Flamenguista, agora eu te pergunto, já somos clubista de coração, de vez em quando a gente puxa a sardinha pro nosso lado, e eu venho com um corte aqui do presidente do nosso rival, o Vasco. Cara, ele puxou a sardinha, ele tá com algum problema, ele usa alguma coisa, pelo amor de Deus, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like, compartilhe com os amigos, entre outros, esse corte aqui pra gente curtir e dar risada, beleza? Não se esqueça, crédito para Sport TV, Grupo Globo e bora ver qual que é a dele, falando que o Vasco tá entre os 8 times do Brasil, o elenco. Aí isso vai depender do Carille. Praticamente ele quer colocar a culpa no Carille pela situação do Vasco hoje, como vai ficar, né? Qualquer coisa ele vai falar que foi o Carille, que o time tá entre os 8 do Nacional. Vamos embora pro vídeo para ver. Nós vamos ouvir agora aspas do presidente do Vasco, que numa entrevista para um canal no YouTube, né, ele lançou uma provocação aí que a gente vai debater. Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje ele está entre os 8. Elenco, está entre os 8. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, de uma Libertadores, ou você vai sair um pouquinho do G8 para cima. Então, assim, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor e com tudo na vida. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. O desempenho é que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar um pouco mais. E, óbvio, quando você fala em Copas, sempre tem a sensação de ser mais palpável, porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro, você requer um elenco, ainda mais com um calendário tão apertado, você consegue rodar mais e quem tem um elenco mais qualificado, obviamente, leva vantagem nessa competição. Tem campinho aí para vocês avaliarem o elenco do Vasco, as opções que estão à disposição aí do Fábio Carille aí, ó, posição por posição. Querem fazer o exercício? Não, que o Pedrinho convidou todo mundo a fazer? Eu não concordo com o Pedrinho. Entre os 8, não. Posso citar aqui? Posso apresentar aqui os meus? Para tirar dos 8 você tem que... Não necessariamente na ordem, tá? Vamos lá. Flamengo, Palmeiras... vamos lá, vamos pelo Rio. Flamengo, Fluminense e Botafogo. Os 3 do Rio são melhores que o elenco do Vasco, na minha opinião. Elenco. Já são 3. Você tem o Palmeiras, você tem o São Paulo e o Corinthians. Acho que o Santos também. Não vou nem... Rodrigo, vou parar aqui em São Paulo. Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro. E Bahia. Bahia, certamente. Pronto, já apontei mais de 8. Eu teria dificuldade. Acho que o Fortaleza tem um elenco mais equilibrado. Mais equilibrado. Né? Menos diferença entre titulares e reserva. Já apontei aqui mais de 8 e sem colocar essa polêmica aí de Fortaleza, alguém, por exemplo, nem coloquei o Santos, que o Rodrigo falou aqui, né? O Fortaleza tem uma eficiência muito grande do trabalho do Vojvoda, né? Ou seja, é um trabalho muito mais consolidado no olhar do técnico, olhando para o técnico, valorizando o treinador do que propriamente do elenco. Mas nem coloquei aqui Fortaleza para a gente discutir. Nem coloquei Fortaleza e nem o Santos, que foi a sugestão do Coutinho. Então, apresentei já mais de 8. Estaria à frente de Bragantino, Ceará, Sport, Juventude, Mirassol e Vitória. Sport e Vitória. Também acho. Eu teria dificuldade de colocar o Vasco entre os 10 melhores elencos do Brasil. Também. Assim. Eu também. É claro que assim, isso Vocês colocaram o Vasco entre os 8 piores em vez dos 8 melhores. Vocês perceberam isso? Sim. Se a gente puder voltar à arte dos campinhos, até para contextualizar a opinião do porquê, eu acho que tem vários setores que têm lacunas. A gente sabe que o Vasco tem dificuldades financeiras para
montar um grande elenco, é um clube que tenta se recuperar, que tenta ganhar mais força no mercado e é difícil, né? Mediante a tudo que aconteceu com o Vasco recentemente. Mas, até assim, por um lado, você tenta entender a declaração no sentido de dar força aos jogadores, de, tô com vocês, acredito em vocês, ou até um discurso positivo de um início de campeonato brasileiro para a torcida tentar comprar e chegar junto, mas eu não concordo, não. Acho que o Vasco não está, para mim, nem entre os 10 melhores elencos do país. É claro que o campeonato vai começar, Fábio Carille pode engrenar, o time pode engrenar um bom trabalho, mas isso, não, para mim, pelo menos, não vai mudar a avaliação individual de cada jogador. Se a gente for para a zaga do Vasco, por exemplo, né, você vai olhar ali, são jogadores que talvez não fossem titulares em outras equipes, né? Concordo. Todas essas que a gente está falando ali. Ó. A gente está vendo ali. Concordo. Os zagueiros que o Vasco tem disponíveis hoje. Né? Esses 4 jogadores não seriam titulares. Eu acho que o elenco do Vasco melhorou em relação ao ano passado. Também isso aí é inegável, mas não chega ainda a esse nível. Até porque, se a gente pegar as referências técnicas do elenco, né? Coutinho é um jogador que não consegue ter uma sequência de alto nível quando joga domingo e quarta. Payet é a mesma coisa, que seria o reserva dele. O Nuno Moreira acho que qualifica o time, mas está chegando agora. Quem é o reserva do Verratti para ser o centroavante? O Ryan não é necessariamente um centroavante. Garré tá chegando agora, Adson tá lesionado. Então, são muitas pontas soltas. Vitor Luiz não fez uma boa temporada no passado. Tá faltando o David ali também, né? Tá faltando o David, que tá lesionado. Né? O Lloyd é um jogador que tá chegando agora também. Então, assim, não dá para ter certeza de muita coisa ali que vai acontecer. Ainda falta o Matheus Carvalho também nessa arte, que é um jogador que é bastante utilizado ali no meio campo. Foi o Aiello que lançou aqui o debate sobre Coutinho e Payet investindo, né? Sim. Antes É que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar. Tô com outra repercussão aqui no... a repercussão aqui no F90, vamos ver o que o pessoal também tem a falar sobre isso. Será se eles concordam com o Felipe? Eu não concordo em nada. Já se viu, ele tá metendo algo no Carille, que o Carille, ele vai... Ou ele vai sair como um deus, se caso der certo, ou ele vai se ferrar. Porque se caso não mostrar serviço durante a temporada, ele vai sair muito antes. Nem vai chegar nem o final da temporada. Mas bora lá pro vídeo lá, daqui do F90 e companhia. Falei. Bom, e aí eu fico aqui pensando, será que a torcida concorda? Será que os jornalistas concordam? E eu vou utilizar aqui, já que o Zé e o Bubu falaram muito no bloco Corinthians e Palmeiras, Pedro e Breiler, vocês concordam com a declaração do elenco do Vasco que está entre os 8 melhores do Brasil? Quem quer começar? Quero ver o Breiler. Breiler. Eu quero te ouvir também. Opa, Primeiro então, você. vamos lá. Para o ímpar? Não concordo. Não? Ufa. Mas Opa, tela dividida, vamos lá. Não, mas Não, absolutamente. Vocês vão concordar. Não, mas não concordo, mas ali ele não está muito longe da realidade do Vasco. Hoje, se a gente analisar os 12 grandes do Sul e Sudeste, o Vasco ganharia talvez ali do Grêmio e do Santos, com os reforços, Thiago Maia, o Roleiser que chegou. Eu vejo o Santos como um elenco mais forte que o do Vasco nesse momento. Então, o Vasco, entre os 12, para mim, só ganha do Grêmio. E nesse bolo, outros times se qualificaram. O Bahia, para mim, hoje tem um elenco melhor que o do Vasco. No ano passado, não, porque o time titular do Bahia era muito bom, mas faltava qualificação para o banco. E essa qualificação chegou agora em 2025. O Fortaleza, até pela construção, pelo planejamento, por mais que não sejam nomes badalados, mas é um elenco mais completo que o do Vasco. O Vasco ainda tem algumas lacunas. Mesmo olhando ali para time titular, falta uma boa reposição ao Piton. Os zagueiros, para mim, não são confiáveis. Nenhum dos zagueiros do Vasco passa aquela segurança, nem mesmo o João Vitor, que é o que joga mais como titular. Falta um primeiro volante para composição de elenco. Com a possível saída do Payet no meio do ano, o Vasco vai precisar correr atrás de um meia criativo. Então, por tudo isso, e até vai voltar Adson, vai voltar David, mas eu vejo que o Vasco está atrás de Bahia e Fortaleza. Então, o Vasco ali, com boa vontade, seria top 10, top 12. Mas agora falar, o Pedrinho fala... Mas o presidente tem que falar que é bom mesmo. Mas o ponto, Edu, é que o que o clube ganha com isso, ou o que a diretoria, a comissão técnica? Ganha uma pressão, porque quando ele fala isso, o torcedor vai cobrar, no mínimo,
o Vasco no top 8 do Campeonato Brasileiro. Na primeira página do campeonato. Não, no mínimo, não só na primeira página. E top 8 hoje dá vaga para Libertadores. Então o torcedor vai cobrar isso. E o Vasco, para mim, nos últimos anos, teve um elenco ali de meio de tabela. E é hoje a realidade do Vasco, um elenco de meio de tabela. O problema é que com o elenco de meio de tabela, o Vasco muitas vezes lutou contra rebaixamento. E esse é o grande problema hoje. Como transformar um elenco de meio de tabela, como fazer esse elenco dar um salto e, quem sabe, beliscar uma Libertadores. E para isso, falta planejamento, falta confiar e bancar uma comissão técnica, o que faltou, na minha visão, no ano passado, principalmente com o Rafael Paiva. Então, o Pedrinho não é olhar... Elenco, ele já falou que não tem muita margem de reforço, não tem dinheiro para contratar. Mas hoje o Vasco pode se organizar melhor para oferecer condições de trabalho para que, quem sabe, com um elenco de meio de tabela, o Vasco consiga fazer mais com menos. Pedro Ivo, 1 minuto e meio para a sua dissertação. O papo do elenco, ele é muito colocado em foco quando você não tem muito para falar sobre o time. Porque não é elenco exatamente. Quando você puxa a tabela final lá do Campeonato Brasileiro, não são os 10 melhores elencos, são os 10 primeiros colocados. Então ele tem que falar sobre o time. O elenco é você tentando dar ao torcedor uma esperança de algo que não vem bem. E aí é muito uma questão pessoal, mas, por exemplo, só para pegar do Rio, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Para mim, esses 3 elencos são melhores que o Vasco. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, hoje, para mim, tem elencos melhores que o Vasco. O Santos, talvez... Sim, o Santos tem discussão. Mas começar com o Santos tem Neymar. Nós vamos fazer aqui uma lista. Para começar com o Santos tem Neymar. Você não tem nenhum jogador perto disso no Vasco. Ah, mas tá machucado, não tá sempre... Tem o Neymar. Tem jogadores que chegaram agora que podem performar, para usar o termo, dentro do que o Pedrinho fala. O Pedrinho, mas depende do desempenho. Então também depende do desempenho do Santos. O Santos hoje, para mim, tá na frente. Já são 7 times. O elenco do Atlético Mineiro é melhor que o do Vasco, o elenco do Cruzeiro é melhor que o do Vasco, o elenco do Inter é melhor que o do Vasco, o elenco do Bahia é melhor que o do Vasco. Então, você já tem muita gente na frente. Ah, mas é porque eu acho que pode ser top 8, é uma opinião pessoal. Mas e o time? E o que faz em campo? Então você está tentando trazer para um debate para tentar gerar uma expectativa de algo que não vem bem. Ou para aliviar, Não acho que hoje o Vasco está sendo falado para top 8 do Campeonato Brasileiro. Aí você vai tentar pegar um ranking específico, subjetivo, de opinião pessoal, que eu acho que está no top 8, mas a realidade do Vasco hoje não é ou também para aliviar e falar assim, ó, o jogador eu trouxe. Mas aí depende de performance. A performance hoje não é exatamente boa. Cara, eu lembro um ano, lembra o Eurico falou no começo do ano, o Vasco entra no Campeonato Brasileiro para ser campeão. E o Dagoberto estava no Vasco, o Dagoberto deu entrevista. Não, nossa realidade é lutar embaixo para não cair. Mas eu também não espero que o Pedrinho vai dar entrevista e falar o Vasco é top 16. Também não acho. É papel dele. Agora isso é normal. E é papel dele. E o Zé, que jogou na Europa, sabe, uma vez eu estou conversando com o Kleber, o gladiador, ele falou assim, Edu, quando eu jogava em clubes fora, os caras falavam, ó, nós vamos lutar pela Copa da UEFA, nós vamos lutar a classificação aqui, manter primeira divisão. Se fala uma coisa dessa no Brasil, é loucura. Os caras invadem lá. Você fala, vou manter na primeira divisão. Na Europa, as definições, elas se baseiam muito pela grandeza do time, pela história do time. Estrutura. O do Vasco, normalmente você teria que falar assim, nós vamos brigar pelo título. Pela grandeza, pela história do Vasco e tal, mas... Não é a realidade. Assim, né? E estão banalizando também esse negócio de top, né? Porque top vem de topo. Aliás, agora, top 10, top 8 do campeonato. Estão banalizando tanto que nós vamos fazer aqui... Bigode, teu parceiro que fez, né? Queria até mandar um salve. Só um detalhe. Aqui são as imagens dos donos da bola do Rio, tá? Vamos ver o que eles têm a falar também sobre isso aí, sobre essa anedota. Essa é uma história, é um conto, pelo menos até o momento, né? Vamos ver. Do jornalismo. Né? Da minha geração do jornalismo. Pensei que era lá daquele lugar lá que o Vidal gosta. Não. Ele já teve passagem por diversos veículos. Começou agora esse projeto novo do canal dele e já com essa pedrada, né? Parabéns, meu mano. Quem tá assistindo a gente é o Cícero. Cícero manda lá no Majórica. Churrascaria que tem aqui no Flamengo, amiga da Band. Trata a gente muito bem lá. Ele convidou a gente pra ir lá? Ele tá de folga, mas olha o comentário dele. GV, o Pedrinho tá de brincadeira, o Cícero, Carlos, parceiro lá do Majórica. Aliás, um beijo pra todo mundo do Majórica aí. Vamos lá, hein? Qualquer hora, tem check-in? Tem aquele check-in? A Band tem check-in. Tem? Mas esse não chega pra gente. Alô, as coisas boas ali. Mas lá tu falava porque vai nessa mano. Meu briga. Ele falou muita coisa legal ali pro torcedor vascaíno, mas em dado momento, ele fala que o Vasco tá entre os 8 melhores elencos
do Brasil. Eu quero a participação de você que está no YouTube, em casa, e eu vou pedir para o nosso querido Fera colocar pra gente ali uma arte com todos os 19 clubes. Ficou bom isso, hein? Ficou bom mesmo. E aí, Flávio Amêndola e Fernandão, vamos brincar? Vamos brincar. Vamos. Qual o melhor elenco? Palmeiras ou Vasco? Vamos por prateleiras, assim, sem querer... Não, vamos... pra gente não se perder, que a gente já tem negócio de relexia aqui. Tá. Vai. Palmeiras ou Vasco? Tem necessidade? Não, eu tô... Desculpa, né? Tá, mas tem que fazer, Tá, vamos lá. Palmeiras. Fernandão, Fortaleza ou Vasco? Equilibrado. Não vale, porra. Aí tu me arrebenta. Na moral. Vai dormir, porra. Vai se lascar. Porra. Ai, que verdade. Melhor. Pô, tu tem certeza em qual você é melhor? Não sei, acho que o Fortaleza é melhor do que o Vasco. Beleza. Calma, 2 então. Você botou no Fortaleza também? Sim. Então não é votar também, né? É isso que eu tô falando. Tantos ao Vasco. Pô, tem Neymar, tem Soteldo. Só o Neymar. Mas aí Neymar com o Coutinho. Eu acho que equilibra. Aí eu acho que tá equilibrado. Neymar. Esse eu tô com o Fernandão. Então, beleza. Tá na frente. Corinthians ou Vasco? Corinthians tá na frente. Internacional campeão gaúcho ou Vasco? Internacional tá na frente. Ceará subiu ou Vasco? Vasco. Esporte Clube Bahia, que venceu na Copa do Nordeste, ou Vasco? Bahia. Clube Atlético Mineiro ou Vasco? Galo. Red Bull Bragantino ou Vasco? Eu tô no Vasco. Grêmio ou Vasco? Eu tô no Vasco. Vasco também. Gente, não é que a gente prefere você que ligou agora. Que a gente tá tentando ver se o Vasco tá entre os 8. Depois a gente vai fazer um apanhado aqui. Flusão ou Vascão? Fluminense. Aí, Flamengo. Flamengo, Botafogo, São Paulo, Vasco, Cruzeiro, Vasco. Aí é Vasco. Aí Vasco. Então o Vasco ficou na frente de Sport, Vitória, Mirassol. Juventude. Grêmio, Bragantino e Santos. Não, Ceará e Santos. Isso. De 8. Então o Vasco tá entre os 12, não entre os 8. Perfeito. Isso aí. Porque assim, e a gente aqui não tá nem fazendo uma análise minuciosa, não. Porque o Vasco tem o Paiê, beleza. É um contexto geral, né? Que é medalhão, que é o Verrete, que é um Coutinho. E a palavra é elenco. Não são os 11 jogadores. Isso é importante. O grupo com condições de jogar e de performar tanto quanto os outros jogadores. Em um nível interessante. Eu vou trazer aqui, você pode conferir agora no YouTube aí. Muita gente falando, o Givago Moraes, o Vasco GV vai ter risco de ser rebaixado. JP Nisso. Tá aí, pessoal. Cara, é o que eu imaginava. Não tem discussão. O Vasco deve estar lá, vai brigar lá pela 12ª, 13ª, até ele vai estar ali entre 15ª. Em média, para cima ou para baixo, 15º lugar para estar brigando. O que o Pedrinho, o presidente do Vasco, tentou, eu acho que levantar a moral, dar um afago ao torcedor do gigantinho da colina, que a situação não é tudo isso também não. E para quem fica em dificuldade em uma situação entre a cruz e a espada, eu acredito que é o Carille. O jogador, por uma porcentagem, sim, mas o Carille ele fica entre a cruz e a espada. Por quê? Se der tudo certo, ele jogar o Vasco durante a temporada lá pelo 10ª posição, 9ª, 8ª, 7ª, enfim, pô, ele vai sair como herói. Era isso mesmo que o presidente falou e tudo. Mas e se ficar abaixo? Eu te pergunto, o que vai acontecer? Ele não vai passar lá da 3ª, 4ª rodada? Se começar a cair, perder, o Vasco vai ter o limite estourado sobre técnico na temporada. Vai trocar um atrás do outro. Porque com esse elenco não tem como. Tem que ser um cara muito bom. Tem que ganhar psicologicamente o elenco, o vestiário e tudo mais para saber trabalhar. Essa é a verdade. Alguém tem dúvida disso? O torcedor, ele deve estar... Tem torcedor dele que deve estar não sorrindo, mas, o que o presidente está falando? Não é isso, não. O torcedor dele mesmo deve ter pensado isso. Porque pra gente tá claro, cara. O Vasco foi pra final porque ele se classificou em 4º. Ele estava em 3º, perdeu a 3ª posição pro Fluminense no Carioca e foi pro 4º, não por mérito, foi demérito, porque ele perdeu pro Fluminense a vaga. O Fluminense ele saiu lá da 6ª posição, o 5º, e pulou pra 3ª para jogar contra o Volta Redonda e disputar o título contra o Flamengo, porque o Flamengo disputou com o Vasco, porque era o primeiro com o 4º e o 2º e 3º.
Mas é isso aí, vamos ver o que rola durante o ano, beleza? Antes de mais nada, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like, compartilha aí, né? Compartilha pra ajudar aqui, né, o parceiro, meu, a todos os rubro-negros, beleza? E vamos... Comenta aí pra gente interagir, o que você acha? Será que é isso mesmo? Qual posição o Vasco tá aí nessa tabela aí, entre os 20 do Brasileirão? Entre os outros, até onde ele vai, beleza? Tamo junto, até a próxima e saudações rubro-negra!